aí, galera, eu sou a Rafa Araújo. Você está assistindo ao Se Liga na Câmara, o programa que te apresenta a Câmara Municipal e mostra como tudo funciona por aqui. E hoje nós vamos falar sobre o Plano Diretor, que precisa ser revisado a cada 10 anos. Ele é a lei municipal que define as regras para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas como funciona na prática? Quem vai ajudar a gente nessa missão é o cientista político Teófilo Rodrigues e o estudante de Relações Internacionais João Lucas. Eu sou Teófilo Rodrigues, cientista político, e fui desafiado pela Rio TV Câmara a falar sobre o Plano Diretor. Meu nome é João Lucas, tenho 22 anos e sou estudante de Relações Internacionais. Para começar a nossa conversa, o que é o Plano Diretor de uma cidade? Bom, boa pergunta. O Plano Diretor ele é o principal instrumento da política urbana brasileira. Deixa-me explicar por quê. No Brasil, as bases para o planejamento das cidades estão estabelecidas no que a gente chama de Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, a Lei 10.257 de 2001, que foi aprovada após muito debate com o objetivo de regulamentar esse tema que já estava presente na nossa Constituição de 1988. Esse Estatuto da Cidade estabelece as normas da ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana no Brasil como um bem coletivo, né? Então, questões como segurança, bem-estar dos cidadãos, questão ambiental estão aí. Na época, o relatório final do Estatuto foi formulado pelo então deputado Inácio Arruda e foi considerado uma referência para o mundo inteiro para esse debate do planejamento urbano, né? Deixa eu explicar mais ou menos por quê, a partir de 2 exemplos. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que a propriedade privada no Brasil ela deve obedecer à função social. Já ouviu falar nisso? Já ouvi falar. Por que isso? Porque, em tese, o dono de um terreno baldio, ele tem o direito de fazer dele o que preferir, certo? O que quiser, né? O terreno dele, privado, mais ou menos. Se for melhor para a cidade como um todo, que aquela região onde o terreno se encontra seja exclusivamente residencial, por exemplo, é legítimo que o poder público fixe algumas obrigações sobre ele. Ou seja, esse terreno precisa obedecer à função social estabelecida pelo poder público, ainda que seja uma propriedade privada. Outro exemplo, as cidades aqui no Brasil, vocês sabem bem disso, cresceram de modo desordenado. Criou um monte de problemas, né? Degradação do meio ambiente e tantos outros problemas que todo mundo conhece, ambientais, sustentáveis, né? O planejamento urbano é uma forma de induzir um certo desenvolvimento inclusivo, que respeite ao meio ambiente, né? Que tenha equilíbrio. Então, esse é, de certo modo, o ponto, né? O objetivo desse Estatuto da Cidade. Então, o Estatuto da Cidade ele traz princípios gerais, traz diretrizes gerais que devem ser aplicadas em cidades de todo o Brasil. A questão é que cada cidade tem um desenvolvimento próprio, né? Cada cidade vai se desenvolver de uma maneira própria. Não dá para todas seguirem exatamente o modelo proposto pelo Estatuto da Cidade. Então, o que é que o Estatuto da Cidade propõe? Ele propõe que cada cidade tenha que aprovar um plano diretor próprio que vá dizer qual é a estratégia, vai determinar a estratégia de desenvolvimento dessa cidade. Na verdade, o plano diretor já estava na Constituição de 88, que o Estatuto da Cidade fez em 2001, foi regulamentar essa ideia, essa proposta. Então, desde então, todas as cidades precisam ter um plano diretor. Na verdade, o que o Estatuto diz é que cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a ter um plano diretor. As menores podem ter, não necessariamente são obrigadas a ter. Contextualizando a ideia de Estatuto da Cidade, como surgiu o plano diretor, eu posso agora dizer: o plano diretor é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, seguindo a orientação da Constituição e do Estatuto da Cidade, que serve para estabelecer regras para o desenvolvimento de cada cidade. Isso é o plano diretor. Mas eu tenho uma pergunta assim, talvez já tenha sido respondida, mas é sempre bom refrisar. Qual a importância dele para o cidadão? A importância é gigantesca.
Cabe ao plano diretor criar as bases para uma cidade inclusiva, equilibrada, sustentável, que promova a qualidade de vida de todos os seus cidadãos, reduzindo o crescimento desenfreado, distribuindo de forma justa os recursos da cidade, né, garantindo um bom desenvolvimento. Um tema forte no plano diretor, por exemplo, é a sustentabilidade. Acho que você deve ter ouvido aí na última semana, nas últimas 2 semanas, as péssimas notícias que vieram com a divulgação do relatório do IPCC. Você chegou a ouvir algo sobre isso? Eu cheguei a ouvir sobre isso. Teve muita repercussão na mídia, né? IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né? É um espaço, um fórum que o mundo inteiro, cientistas do mundo inteiro, concentram ali o que há de mais atual sobre as mudanças climáticas no mundo, né? Esse é o principal documento sobre as mudanças climáticas no mundo. E o que dizia esse relatório que foi divulgado semana passada? Que se não agirmos imediatamente, o aquecimento global poderá se tornar irreversível. Olha só isso. Foi a primeira vez que esse documento disse, inclusive, com certeza científica, que é o homem o responsável por essas mudanças. Então, assim, o mundo inteiro ficou assustado com a divulgação desse relatório, né? Porque é muito sério o que está acontecendo com a questão climática. Aprovar um plano diretor que garanta minimamente o desenvolvimento da cidade a partir de bases sustentáveis é, portanto, muito importante, né? É a contribuição da nossa cidade para evitar um desastre ambiental mundial, né? Que todas as cidades tenham que fazer isso. Então, por exemplo, o plano diretor ele estabelece zonas da cidade que devem ser incentivadas, podem ter desenvolvimento, e aquelas que não, que devem ser protegidas, né? Tem que ter uma proteção ambiental. Esse é um exemplo do que está no plano diretor. Deixa eu dar um outro exemplo, né? Do atual plano diretor que está sendo discutido nesse momento aqui na Câmara de Vereadores. Em linhas gerais, esse novo plano diretor estabelece como principais diretrizes que o incentivo ao adensamento aqui no Rio de Janeiro deve ser no centro da cidade e na zona norte da cidade. Por quê? Porque é uma região que já está dotada de infraestrutura, de transporte, saúde, educação, cultura, né, serviços públicos em geral, e que está passando por um certo esvaziamento econômico. Já esse plano diretor está dizendo o seguinte: regiões como a região das Vargens, ou mesmo algumas regiões da Zona Oeste, essas regiões não tem que ter adensamento populacional, elas têm que ter proteção ambiental em algumas áreas, né? Então, esse é um tipo de diretriz que está dentro desse plano diretor que provavelmente será aprovado até o fim do ano aqui na Câmara de Vereadores. Aliás, não sei se você sabe, o plano diretor se chama Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano e Sustentável, né? Esse sustentável não está aí à toa, ele mostra que a sustentabilidade é um ponto importante. Só uma última coisa que é importante dizer, João, esse plano diretor, além dessa questão da sustentabilidade, é importante que ele fornece transparência para a política de planejamento urbano, para a sociedade como um todo, para os empresários, né? Então, diretrizes urbanas sempre vão existir. Só que o plano diretor, ele torna elas explícitas, deixa claro para todo mundo quais são essas políticas. Assim, o cidadão sabe onde é melhor comprar uma casa para morar, onde o empresário pode escolher o melhor lugar para investir o seu negócio. Fica tudo claro, transparente para toda a população. E agora a gente vai para o rápido intervalo. O Se Liga na Câmara volta já já com mais bate-papo sobre plano diretor. E o Se Liga na Câmara tá de volta e agora eu quero te fazer um convite. Vai lá nas nossas redes sociais, @CâmaraRio, e diz o que você ainda tem dúvida sobre a Câmara dos Vereadores. A gente vai te responder aqui no programa. E agora continua com um pouco mais do bate-papo entre o Teófilo e o João Lucas. O cidadão pode opinar sobre o plano diretor? E se sim, de que forma? O cidadão não só pode opinar, como ele deve opinar, né? Por quê? Eu disse que o plano diretor está na Constituição, foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade. O próprio Estatuto da Cidade diz claramente que o plano diretor deve ser baseado na participação social e na gestão democrática. Ou seja, ele deve ser construído coletivamente, né, com participação da população, e, posteriormente, ele também deve ser acompanhado, depois de ter sido aprovado, né, com muito debate público, participativo da população. Ao longo da sua vigência, ele também tem que ser acompanhado pela participação
popular, participação social, através de audiência pública, através dos conselhos, das conferências da sociedade civil, enfim. Então, o próprio Estatuto da Cidade exige que o plano diretor também seja acompanhado permanentemente com a participação social. Quando o plano diretor pode ser modificado pelo cidadão? Bom, pelo Estatuto da Cidade, o plano diretor ele precisa ser revisado pelo menos a cada 10 anos. Né? Aqui no Rio de Janeiro, o plano diretor foi aprovado na Lei Complementar 111 de 2011. Isso significa que a sua revisão deve ser feita agora, 10 anos depois, 2021, né? E é exatamente o momento que nós estamos, é exatamente isso que está ocorrendo agora. Estamos passando por um processo de revisão desse plano diretor que acabou de completar 10 anos. E agora eu vou mostrar mais um pedacinho do Palácio Pedro Ernesto para vocês. Vocês sabem que eu sempre faço isso, né? Hoje a gente vai conhecer o trabalho da equipe de som e de taquigrafia aqui do plenário. Bora lá? E agora a gente está aqui com o Roberto, ele vai explicar um pouco para a gente como que funciona a parte do som aqui no plenário, como que é a rotina de trabalho deles aqui. Aqui no plenário a gente gerencia o áudio de todos os eventos que acontecem aqui, né? A gente fornece áudio para a Rio TV, daqui gera, vamos dizer assim, a fonte do áudio é aqui. A gente manda áudio para a Rio TV, manda áudio para o sistema da informática também, que agora está sendo usado o Zoom, e também para taquigrafia. E a gente controla, através desse equipamento, com a mesa digital, todo o equilíbrio do áudio aqui dentro do plenário. Aqui, operando nesse momento o áudio, está o Gustavo. A equipe, nós somos sete no total. Então a gente trabalha plenário, auditório, sala das comissões, salão nobre. A gente às vezes faz eventos no saguão e também a gente faz eventos externos. Quando tem o vereador da necessidade de fazer um evento, uma audiência pública, nós vamos para fazer a captação do áudio, toda a estrutura de áudio, para poder trazer para cá e fornecer o áudio para a taquigrafia, a Rio TV. Agora a Rio TV tem acompanhado também essas audiências, né? Mas antes a gente fazia dessa forma. Além de cuidar do sistema de som, nós cuidamos também do sistema de voz e imagem do plenário, que são as TVs que tem dentro dos gabinetes, e você tem uma série de canais, são as câmeras do plenário, Rio TV, uma série de outros canais que nós cuidamos, gerenciamos a manutenção desse sistema. Tem dias que a gente começa aqui 9 horas da manhã e se estende até 9 horas da noite, 10 horas, porque tem sessões solenes, né? A Câmara agora começa a voltar, devagarzinho, está voltando à normalidade. Há eventos aqui que cabam 10 horas, 10 e meia. Oi pessoal, agora eu estou aqui com o Sérgio, ele é responsável pelo setor de taquigrafia aqui da Câmara e ele hoje vai mostrar pra gente como que funciona essa parte aqui durante o plenário. Vamos lá? Vamos lá. Então, aqui é a parte onde os taquígrafos eles descem nos seus horários, né? A gente tem uma equipe, cada equipe tem o seu horário, a gente faz um rodízio aqui no plenário. Então, o taquígrafo desce com seu bloco e seu lápis, ele faz o apanhamento. E quando dá os 5 minutos, o outro taquígrafo que está aguardando vai bater a mesa para que o que está fazendo o apanhamento dê uma parada e vá para a sala para fazer a tradução de todo esse apanhamento desses símbolos geométricos, né, que imitam os fonemas das palavras utilizadas pelos oradores. Sérgio, por que é importante o apanhamento presencial lá no plenário? Então, o apanhamento presencial ele é importantíssimo porque, diferente, por exemplo, de quem trabalha na datilografia, a gente presencia, como o próprio nome diz. Então, a gente exercita a nossa memória, a nossa atenção, a nossa concentração em relação a tudo que está se passando no local, né? E isso vai dar uma qualidade no nosso trabalho, porque a gente precisa transpassar a fidedignidade de tudo que é coletado, registrado, para que a publicação e a publicidade seja de forma mais transparente possível, no tempo mais célere que a gente conseguir. Logicamente, a gente faz
alguns estudos em relação ao material que nos é apresentado, porque, como eu falei, o taquígrafo ele é um registrador especializado das falas de tudo que ocorre nos vários ambientes da casa. Então, o taquígrafo ele tem uma escuta especializada, uma escuta treinada, para ele poder avaliar tudo que é dito. A gente tem um trabalho de manter a coesão e coerência do texto, sem perder o estilo de oratória do vereador, do parlamentar. Então, o nosso trabalho ele é bastante cuidadoso, é bastante ético, a gente é pautado pela fé pública, nosso trabalho tem fé pública, as nossas notas taquigráficas, elas podem ser utilizadas, por exemplo, no ambiente judicial, né? Então, é um trabalho de qualidade, onde todos ganham, não só os oradores, os parlamentares, como toda a sociedade, que tem à sua disposição um registro histórico de tudo que é debatido de forma fidedigna aqui na Casa Parlamentar Carioca. E agora vamos ouvir um pouco mais do papo dos dois. Teófilo, assim, a gente já aprendeu o que é o plano diretor, né? A gente entendeu o que é o plano diretor, conseguimos entender bem como é que funciona, né? Como é que funciona a questão no Rio de Janeiro, principalmente, né? Sobre a população, o que você acha como é que a população pode modificar, pode lidar com esse plano diretor? Como é que ela pode encarar o plano diretor? Eu acho que isso nos leva a um tema que é muito importante, que é como que o plano diretor é feito. Acho que a gente precisa tratar disso, né? Vou falar de como foi feito aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no início do ano, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, coordenada pelo secretário Washington Farjardo, deu início a esse processo. A Prefeitura, por meio dessa secretaria, abriu um edital público, né, uma chamada pública, para que organizações da sociedade civil pudessem fazer parte do ciclo de debate e formulação sobre o plano diretor. Foi feita essa chamada e a sociedade civil compareceu em peso. Salvo engano, foram 111 organizações da sociedade civil que se inscreveram e foram aprovadas. Acho que a Prefeitura acabou aprovando todos, não houve uma seleção, né? Aprovou todos que se inscreveram. Então, 111 organizações da sociedade civil participaram dessa chamada pública. Essas organizações foram distribuídas, organizadas em grupos, de acordo com seus interesses, em relação ao debate do plano diretor, e o debate, assim, foi feito ao longo de alguns meses. Quando se encerrou esse debate, um relatório final foi consolidado e agora está sendo enviado para a Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, que terá a tarefa de votar, aprovar ou não, né, ou apresentar, fazer algumas modificações no relatório, mas em última instância aprovar até o fim do ano esse plano diretor para que volte para o prefeito sancionar ou não a lei, de modo que o plano diretor entre em vigor, o novo, entre em vigor agora no início do ano de 2022. Então você pergunta, como que a população deve encarar, né? Em primeiro lugar, a população deve entender que o plano diretor é obra sua, não é obra de um burocrata. A população tem o direito de participar do processo de construção do plano diretor. Em segundo lugar, a população não tem o direito só de participar dessa formulação, a população tem o direito de participar do seu monitoramento, né, da sua avaliação permanente ao longo dos próximos 10 anos em que ele estará em vigor. Então, a população tem o direito de participar de audiência pública, através dos conselhos, através das conferências, né? Então, o cidadão deve estar de olho, né, porque o plano diretor diz respeito à sua vida, no dia a dia da cidade. Se tem um ônibus que chega no bairro ou não, é por conta do plano diretor, de como ele está sendo implementado ou não. E uma pergunta mais pessoal. Eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas vale a pena refrisar. Como é que você encara a população carioca com esse plano diretor? Você acha que vai dar liga, vamos botar assim dizendo, a população vai, no modo geral, no modo âmbito, ela vai conseguir entender o plano diretor de uma melhor forma? Ou o senhor acha que vai sempre ter aquelas criticazinhas, aquelas alfinetadas? Como é que o senhor acha? Bom, eu sou de uma corrente na ciência política que acredita que a vida do cidadão, a participação do cidadão só se aprende de uma única forma, participando. Né? Carol Pateman nos ensinou isso. Só se aprende a participar participando.
Então, o que se espera da população é que chute as portas da prefeitura, da Câmara de Vereadores, entre lá nas audiências públicas, em todos os debates e vá acompanhar. Né? No primeiro momento você chega na reunião, às vezes não está entendendo, na segunda reunião começa a entender, na terceira já está fazendo proposta, né? Mas é assim, a pedagogia da participação é essa, da cidadania é essa. A população tem que tomar todos os assuntos públicos para as suas mãos. E o Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui e semana que vem a gente volta para continuar conversando sobre o Poder Legislativo e eu te mostrar mais um cantinho aqui da Câmara. Até lá!